eu aceitei o que Deus propôs para mim. Eu sei que foi muita dificuldade, nem sei te falar como eu dei conta, eu nem sei se eu faria tudo de novo, se eu daria conta de fazer tudo de novo, mas foi o que Deus deu para mim, então eu tentei fazer da melhor forma. Oi, Nativa. Agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu sou a Fabiana e sempre sonhei em ter uma família. Quando eu tinha 4 anos, sofri um grande trauma. Minha mãe entrou num quadro grave de depressão e tirou a própria vida. Desde então, meu pai se casou outras vezes, mas nenhum casamento durou muito. Isso alimentava cada vez mais meu sentimento de rejeição, pois, como eu era muito nova e não entendia tão bem as coisas, sentia que minha mãe tinha me abandonado e todas as minhas madrastas também. Fomos morar com a minha avó paterna e lá eu não podia ser criança. Não tinha tempo para brincar, porque era eu quem ajudava minha avó nas tarefas domésticas. Quanto mais sozinho me sentia, mais aumentava a minha vontade de construir a minha própria família. Aos 12 anos, comecei a trabalhar, mas nunca abandonei os estudos. Fiz faculdade de Direito e lá conheci o Alessandro. Começamos a namorar e, quando estávamos com a vida estabilizada, nos casamos. Era um casamento bem tranquilo, sem muitas brigas. Eu e meu marido queríamos e planejamos muito ter um filho. Quando eu engravidei, a alegria foi imensa. Não consigo nem dizer o quanto esse bebê foi esperado. Quando o Matheus nasceu, finalmente me senti completa. Mas, logo no nascimento, meu filho apresentou uma dificuldade respiratória e teve que ficar 5 dias na UTI. Voltamos para casa e, como eu era mãe de primeira viagem, não reparei em nada de estranho. Em uma das consultas com o pediatra, quando o meu bebê tinha 5 meses, o doutor pediu para que procurássemos uma neurologista, porque ele notou que o Matheus estava um pouco atrasado para a idade. 15 dias depois, conseguimos uma consulta e, depois da neurologista examiná-lo... Mãe, seu filho tem uma lesão cerebral grave. Eu vou solicitar alguns exames, mas já posso te dizer, comemore o pouco que ele fizer. Aquilo foi um baque tão forte que cheguei a desmaiar. Foi um divisor de águas na minha vida. Guardei todas as minhas fragilidades no bolso para encarar a maior responsabilidade que eu já tive. Foram anos de investigação, pesquisas, ressonâncias do Matheus que chegaram a ser enviadas até para a Holanda e para o Japão. O diagnóstico foi que ele tinha uma mutação genética rara e, além dele, só existiam outros 2 casos no mundo. Graças à criação que recebi do meu pai, eu sempre fui uma pessoa muito prática. Estava pronta para fazer o que precisasse ser feito pelo meu filho, por mais que eu estivesse morrendo por dentro. O Matheus passou por várias terapias. Eu consegui ajuda na justiça para medicamentos e tratamentos caríssimos. Mas fiz isso sozinha. Porque o pai dele, apesar de ser advogado, não me ajudava em nada. Muito pelo contrário. Ele foi se transformando em outra pessoa. Não assumia suas responsabilidades de pai e não era mais o Alessandro que eu conhecia.
Assim começou uma das fases mais difíceis da minha vida. Meu pai, que durante todo esse período sempre foi meu alicerce, quem me ajudava nos piores momentos, sofreu um AVC e ficou 10 meses em coma. Eu sentia muita falta dele. Eu sentia muita culpa por não poder fazer nada. Queria trazê-lo para minha casa, mas naquele momento, além de cuidar do Matheus, eu precisava carregar meu marido nas costas. Me sentia tão impotente, fraca. Achei que não fosse aguentar. No auge dos problemas do Matheus, meu pai faleceu. Eu estava completamente sozinha. Meu marido continuava a não aceitar a situação. Tratava mal a mim, ao meu filho, tratava mal até as enfermeiras que me ajudavam tanto em casa. Foi aí que precisei novamente juntar todas as minhas forças e tomar uma decisão. Eu precisava de alguém, precisava de apoio, mas não queria na minha vida uma pessoa que tornasse tudo ainda mais difícil. Tomei coragem e resolvi me separar. Alessandro, não dá mais. Você não dá bom dia nem para quem vem aqui ajudar a salvar a vida do seu filho. Não foi com essa pessoa que eu me casei. Eu quero a separação. Tudo bem, eu vou embora, mas não apareça pedindo ajuda depois. O tempo passou e o pai do Matheus nunca aparecia, nem para visitar o próprio filho. Mas Deus nunca me abandonou. E quando eu mais precisei, Ele colocou anjos no meu caminho. Eu havia decidido tirar o Matheus da escolinha, me afastar do trabalho e ficar o tempo todo com ele. Quando fui conversar na escola, me surpreendi com a professora. Eu vou com vocês. Eu me apeguei muito ao Matheus. Eu posso ficar com ele enquanto você trabalha. Nossa, Ana! Eu nunca tive experiência com criança especial. Eu quero muito ir. Eu quero te ajudar. Nem sei como te agradecer. Continuei trabalhando, graças à ajuda da Ana, que acabou virando babá do Matheus. Fora ela, eu tinha praticamente uma UTI dentro da minha casa. E sempre senti que Deus me capacitou para passar por tudo isso, me presenteando com pessoas maravilhosas. O fisioterapeuta respiratório do Matheus, que frequentava a minha casa todos os dias, passou a fazer parte da minha família. Ele era como um irmão para mim e como um pai que o Matheus não teve. As enfermeiras e babás se tornaram grandes amigas. Sempre fui muito grata a Deus por me proporcionar tanto apoio e pelo meu emprego bom, que possibilitava que eu desse uma vida digna ao meu filho. Porém, quando veio a pandemia, eu tive muito medo. Eu não podia parar de receber a equipe médica na minha casa. Então, sempre tomei todo o cuidado do mundo. Passamos ilesos pela pior fase da pandemia. Mas em janeiro de 2022, quando os casos já tinham diminuído, o Matheus positivou para a Covid. Ele foi o único na minha casa a contrair o vírus. Fomos para o hospital. E essa foi a primeira vez em 9 anos que eu não pude ficar com meu filho. Meu mundo parou. Fiquei tão angustiada por deixá-lo sozinho naquela UTI. No dia seguinte, como ele tinha todas as comorbidades, o Matheus faleceu. E por mais que o meu coração estivesse dilacerado, por um lado, eu senti um alívio, pois eu não aguentaria saber que meu filho estava sofrendo ali, sozinho,
sem que eu pudesse segurar sua mão. Meu menino foi um milagre. Quando descobrimos o diagnóstico da doença, os médicos deram uma previsão de 2 anos de vida para o Mateus. Desde esse dia, eu prometi que enquanto ele vivesse, eu seria seus braços, suas pernas e seus pulmões. Meu filho, contrariando as expectativas, viveu até 9 anos. Eu me questionava muito sobre o motivo de todas as coisas. Sobre ter perdido a minha mãe da forma que eu perdi, ter perdido meu pai quando eu mais precisei e perdido meu filho por conta de uma pandemia depois de tantos anos cuidando da sua doença. Mas hoje eu sei, entendo e aceito que ele partiu na sua hora e cumpriu o que ele deveria cumprir aqui. O Mateus me escolheu como sua mãe e, mesmo sem saber, eu aceitei com a certeza de que daríamos conta. E demos, pois Deus nunca nos desamparou. Eu sempre disse que quando meu filho partisse, eu ficaria sozinha. Sempre me considerei uma pessoa muito fraca, apesar de todos ao meu redor dizendo o quanto eu era forte. Mas um pouco antes do Mateus partir, eu conheci o Paulo, um homem diferente de todos que já passaram pela minha vida. Senti novamente que foi Deus me capacitando para um momento difícil, me mostrando que eu não precisava desistir do amor. O Paulo passou por tudo comigo, me apoiou, enxugou minhas lágrimas e estamos juntos até hoje. Meu coração nunca mais será completo, mas vivo com a certeza de que passei pelo que eu precisava passar e que o amor pelo meu filho preenche o vazio no meu peito. Aconteceu comigo. Ativa.